Olá a todos, sou o professor Silvio Marques, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Fisiologia. E nessa videoaula nós vamos assistir sobre um sistema muito importante, tá? Dentro da nossa divisão do sistema nervoso, que nós podemos observar os aspectos da divisão do sistema, do seu aspecto funcional, vimos então que a divisão funcional do sistema nervoso ela estava relacionada com o sistema nervoso somático e o sistema nervoso visceral, tá? Ambos possuem, um componente aferente, ou seja, aquele componente que dirige as informações da periferia, seja do meio externo ou das nossas vísceras até as porções do sistema nervoso central, onde o processamento das informações elas vão acontecer, tá, em regiões específicas, tá, através de receptores sensoriais específicos, e depois nós temos o componente eferente, ou seja, o componente que vai ser projetado do sistema nervoso central até a periferia, ou até mesmo até os órgãos, para que esse mecanismo de controle de feedback negativo ele possa acontecer de maneira satisfatória. Então, o componente eferente do sistema nervoso somático, nós vimos que era um componente motor, tá? Um componente voluntário. E, em contrapartida, o componente eferente do nosso sistema nervoso visceral, ele é chamado de sistema nervoso autonômico, tá? Ou o sistema também que nos controla numa situação de fuga ou luta, assim proposto por Canon. Tá? Esse sistema ele é muito importante porque ele trabalha com outros dois subsistemas. Tá? Esses subsistemas são chamados de sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Como nós vimos nas nossas sinapses, no estudo das nossas sinapses químicas, tá? As sinapses químicas se dão então através da comunicação entre neurônios, que se dá através de mensageiros químicos, diversos mensageiros químicos que são chamados de neurotransmissores. Então esses dois sistemas eles vão trabalhar com neurotransmissores diferentes. O sistema nervoso simpático, nós temos a predominância do neurotransmissor noradrenalina ou norepinefrina, que são projetados diretamente dos neurônios noradrenérgicos, e por outro lado, o sistema nervoso parasimpático, nós temos a projeção através das fibras colinérgicas, as quais vão liberar o neurotransmissor acetilcolina nos órgãos-alvo. Por via de regra, em relação à organização estrutural desse sistema, vejamos então como é que isso vai funcionar. Nessa figura, então a gente pode observar o seguinte, tá? O nosso sistema nervoso simpático, nós temos aqui, tá, à esquerda, o sistema nervoso simpático. As fibras que se projetam a partir dele são da região torácica e lombar, por isso que também é considerado da região tóraco-lombar, enquanto que o sistema nervoso parasimpático, as fibras se projetam para a periferia da região crânio e da região sacral, por isso que se projetam da região crânio-sacral. Um aspecto muito importante em relação à organização estrutural desse sistema é que o sistema nervoso parasimpático, aqui à nossa direita, as fibras colinérgicas se projetam diretamente para os órgãos-alvo, ao contrário do sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático, então, nós temos uma divisão que é feita principalmente na região da cadeia simpática. Então, na cadeia simpática, podemos perceber, então, fibras que se localizam na região pré-ganglionar ou região pré-sináptica, que está antes dessa cadeia, tá? E fibras que se localizam na região pós-ganglionar ou na região pós-sináptica. É interessante notar que na região pré-ganglionar, o neurotransmissor predominante é a acetilcolina. Então, a acetilcolina é liberada nessa região da cadeia simpática, tá, desses gânglios, e a partir daí, então, os neurônios pós-ganglionares eles vão estar secretando predominantemente a noradrenalina. Enquanto que do sistema nervoso parasimpático, nós temos a liberação direta de acetilcolina nos órgãos-alvo. Tá? Então, isso significa que o simpático ele vai ter uma atuação completamente diferente do parasimpático. Ou seja, uma resposta completamente inversa, tá? Na busca do equilíbrio. Então, por isso que, por exemplo, como nós vimos inicialmente no estudo da fisiologia, que os sistemas eles precisam estar em estado de equilíbrio. Todas as variáveis fisiológicas elas precisam estar em estado de equilíbrio, como, por exemplo, a temperatura corporal, a pressão arterial, que são exemplos de variáveis que precisam ter um equilíbrio relativamente constante dentro de uma faixa de normalidade. Então, por isso que o sistema nervoso simpático e parasimpático, eles vão estar atuando nesse mecanismo de feedback negativo para promover o mecanismo de controle dessas variáveis. Como, por exemplo,
Quando a nossa pressão arterial ela sofre uma redução, vamos ver então que o sistema nervoso simpático ele vai ter um predomínio, tá? Promovendo a ativação de órgãos-alvos na periferia, os órgãos efetores, para promover uma elevação da pressão e trazer esses valores de pressão de volta à normalidade. Do contrário, quando a pressão se eleva, o sistema nervoso simpático então ele precisa ser deprimido, o parasimpático então ele vem a predominar e com isso a pressão ela começa a reduzir e a pressão ela volta para os valores da normalidade. Como é que isso acontece? Devido à atuação do simpático, da noradrenalina, tá? Ou do parasimpático, através da acetilcolina, nos órgãos-alvo. Vamos observar nessa tabela como é que isso acontece. Então, nessa tabela, nós podemos observar, né, como acontece no controle da pressão arterial, que os efetores principais são o coração, tá? E os nossos vasos, tá? Principalmente os grandes vasos e até os pequenos vasos, arteríolas e veias. Então, a resposta simpática no coração, a gente pode observar aqui, então, aumento da frequência cardíaca, né? Então, os nossos batimentos eles vão trabalhar mais rápidos, vão trabalhar mais acelerados, tá? Bem como com o aumento da força de contração. Como resultado, então, o aumento da frequência cardíaca, o aumento da força de contração, o coração consegue injetar mais sangue para a periferia e, com isso, promovendo um aumento da pressão arterial. Então, essa resposta é extremamente importante, tá? Quando a pressão arterial ela tende a diminuir. Então, a resposta simpática ela vai estar buscando esse aumento de pressão para trazer a pressão arterial para a faixa de normalidade. Do contrário, quando a pressão arterial começa a aumentar, a resposta simpática ela precisa ser deprimida, então nós temos o início de uma resposta parasimpática. Então reparamos aqui, ó, que no coração a resposta parasimpática ela vai estar reduzindo a frequência cardíaca, bem como reduzindo a força de contração. Então com isso o coração ele vai ter uma capacidade de bombeamento muito inferior e uma capacidade de ejeção de sangue para a periferia também inferior, e com isso a pressão arterial ela tende a ter uma redução bem significativa, voltando para a sua faixa de normalidade. Outro aspecto muito importante nessa tabela é a atuação do sistema nervoso autonômico, ou seja, do simpático e do parasimpático, na atuação, na regulação do nosso sistema hepatopancreático, tá? Principalmente devido à grande regulação que eles possuem em relação ao pâncreas, né? Então o pâncreas ele é capaz de secretar enzimas, então por isso que ele é chamado de pâncreas exócrinos, que são enzimas que vão estar participando do nosso processo, né, do sistema digestório, tá? Através da digestão, da absorção dessas moléculas, dos principais nutrientes necessários para o nosso organismo, mas por outro lado, o pâncreas também ele secreta hormônios muito importantes que fazem parte da regulação do nosso metabolismo energético. Então vejamos aqui na tabela como é que a resposta simpática vai estar atuando no controle do metabolismo energético, sobretudo no controle da glicemia. A resposta simpática, ela inibe a secreção de insulina e, por sua vez, aumenta a secreção de glucagon. A insulina é um importante hormônio anabólico, tá? Que tende a transportar a glicose para os tecidos e, por sua vez, armazenar sob a forma de glicogênio. Em contrapartida, o sistema nervoso parasimpático, ele promove o aumento da secreção de insulina e inibe a secreção de glucagon. Então, vamos interpretar como é que seria uma resposta para que ocorra de fato o controle ou homeostase glicêmica. Quando o indivíduo está com fome, né, fica muitas horas sem se alimentar, a tendência da glicemia, né, ou as concentrações da glicose sanguínea começarem a diminuir. Então, o sistema nervoso simpático ele começa a atuar, por isso que geralmente a gente fica muito mais estressado quando a gente está com fome, tá? É um mecanismo de estresse do nosso organismo. Então, o simpático ele começa a inibir a secreção de insulina e começa a estimular a produção de glucagon. Com a inibição da produção de insulina, a insulina vai diminuir o transporte de glicose para os tecidos e com o aumento da produção de glucagon, o glucagon, por ser um hormônio catabólico, ele vai estar atuando no glicogênio hepático, né, que é uma grande reserva de glicogênio que nós temos no nosso organismo. Então, o glicogênio, que é um polissacarídeo, né, ele vai ser degradado em moléculas menores, como é o caso de monossacarídeo e glicose, e isso é lançado na corrente sanguínea, restabelecendo os níveis de glicemia. Do contrário, tá, quando a gente, no momento pós-prandial, quando a gente acaba de se alimentar, a tendência da nossa glicemia é elevar, então com isso o processo se inverte. O sistema nervoso parasimpático ele começa a ter atuação, então isso faz com que ocorra um aumento da produção da insulina e redução da produção do glucagon,
facilitando então no seguinte, evitando com que o glicogênio, né, ele sofra quebra, que é a glicogenólise, tá? Favorecendo então, devido ao aumento da produção da insulina, o aumento do transporte de glicose para o tecido, fazendo então com que a glicemia ela volte para o seu estado de normalidade. Então ficamos por aqui com essa aula e aguardo vocês na próxima aula.